Os 4 tipos de variação linguística. Diafásica. O diafásica, o falante, ele vai ter a oportunidade, o privilégio de escolher qual tipo de linguagem ele vai utilizar sem ter nenhuma reprovação por essa escolha. Diafásica. Ela depende do contexto, vai ser discricionário, vai ter o livre-arbítrio do falante optar por uma linguagem formal ou informal. Uma conversa entre amigos ou família pelo WhatsApp é denominada uma linguagem informal. Uma conversa com o gerente da empresa ou realização de um relatório, não poderíamos fazer o uso da mesma linguagem, que é a fala descontraída. É essencial fazer o uso da adequação à língua culta, formal, de maneira clara e objetiva, sem desvio da norma culta. O tópico a ser desenvolvido é conhecido como variação histórica ou variação diacrônica. O que é isso? O que isso representa? Significa que a nossa língua é viva. Se ela é viva, ela vai evoluir, ela vai se desenvolver com o passar dos anos, com o passar do tempo, determinado período. E por qual motivo que vai ocorrer essas transformações? Por causa da faixa etária, por conta de alguma palavra que pode modificar a grafia. Então, ela vai se modificar. O português, por exemplo, contemporâneo, é diferente do português arcaico. Acontecem essas modificações. Variação histórica diacrônica. A língua ela é dinâmica. Ela é viva e evolui. Por essa razão, ocorrem mudanças no decorrer do tempo. Existe diferença do português arcaico e o contemporâneo. Assim, as palavras em desuso, o vocabulário próprio entre as diferentes faixas etárias, os acentos gráficos ou grafemas em desuso. Na época, utilizava-se vossa mercê. Na época, utilizava-se vossa mercê. Hoje, com o uso da tecnologia, a internet, ocorre a abreviação. Aí vai ficar VC. A variação linguística. A variação linguística, ela ocorre em vários locais. E se for marcar uma reunião com várias pessoas de cada estado, cada um vai contar a sua experiência de dialeto, vai contar a sua experiência de o que significa em cada estado uma determinada coisa, uma determinada alimentação. Cada um vai contar a sua história, a sua experiência, o que significa aquele determinado estado. Por que ocorre essa variação nessas localidades? Ocorre porque as pessoas são diferentes. A cultura é diferente. Diatópica. Diatópica é o local que ocorre variação linguística, onde mora o falante. Essa variação sempre vai ocorrer, pois as culturas são diferentes. Exemplo, a fala do carioca, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, do mineiro. A fala é diferente. A denominação diatópica é exatamente essa informação. São variações em várias localidades. Várias localidades vão ocorrer essa transformação da língua
em relação ao significado no que tange um objeto, uma alimentação, ou seja, uma determinada coisa de forma geral. Diastrática. Diastrática significa que numa determinada sociedade existem vários grupos e cada grupo existe uma variação linguística. Existe um linguajar diferente, uma linguagem diferente e eles se comunicam, eles se entendem, porque eles sabem o código entre eles. Diastrático está ligado à sociedade, o socioeconômico, está ligado à classe alta, à classe baixa. Diastrática está relacionada à convivência de um determinado grupo social. A convivência entre eles fazem com que eles criem um determinado código. São códigos criados entre eles, podem ser termo técnico de determinada profissão ou não, linguagem dos advogados, dos moradores de rua, dos surfistas, da classe média, classe baixa, entre outros. Gramática com Viviane Martins. Avante! A aula de hoje vai ser sobre os 4 tipos de variação linguística: diafásica, diatópica, diadrástica, diacrônica. Comecemos por diafásica. Eu vou utilizar uma metodologia que faça com que você possa assimilar o conteúdo de forma bem dinâmica. Diafásica. É só lembrar que o dia, ele tem fase. Ele tem manhã, tarde e noite. Diafásica. Mesma coisa é o falante. O falante, ele dispõe de fase, tá? Ele pode escolher qual o tipo de linguagem que ele vai utilizar. Se ele vai utilizar uma linguagem formal ou informal. Isso porque a língua, a nossa língua, ela é dinâmica, ela varia. Ela vai variar de acordo com a idade, de acordo com o socioeconômico, de acordo com a cultura. Então ela varia. O falante, ele vai escolher qual o nível que ele vai utilizar. Por exemplo, numa entrevista de emprego, você não vai utilizar ali gíria, várias gírias numa entrevista de emprego. Por exemplo, para você falar a sua experiência profissional, você vai para transmitir um discurso do início ao fim com gíria. Não, aí você tem que o quê? Se adequar ao momento, que é uma entrevista de emprego. Então você vai utilizar o quê? A norma culta. Diatópica. Diatópica tem aqui dia e tópica. Tópica significa lugar. Então e também diatópica, ela é uma linguagem regionalismo, uma linguagem geográfica. Ou seja, e também vai variar também de país. Por exemplo, o português do Brasil é diferente do Portugal, é completamente diferente. E também em relação aqui no nosso Brasil mesmo, por exemplo, a linguagem do carioca é diferente da linguagem do mineiro, é diferente da linguagem do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Então vai variar. A nossa língua ela vai variar, depende nessa região, nesse país.
Também, o que acontece? Nesse caso, o termo, por exemplo, mandioca é diferente. Por exemplo, aqui pode ser mandioca, em outro lugar pode ser aipim, em outro lugar pode ser macaxeira. Então vai variar de acordo com o local, vai variar de acordo com o ambiente, a região. E tem também o diatrástica. É só você lembrar aqui que o S vai variar de acordo com o meio social do falante. Vai variar de acordo com o meio social do falante, do grupo, daquele determinado falante. Por exemplo, pode ser num grupo de médico, existe um termo técnico entre eles, um termo técnico entre os nutricionistas, entre os professores. No setor de marketing há um termo técnico entre eles. Há um termo técnico também, por exemplo, na classe média. Há um termo técnico, há uma linguagem entre um morador de rua e uma pessoa, um advogado, por exemplo, ou uma pessoa que conheça a linguagem jurídica. Então, a cada grupo existe um tipo de linguagem, uma linguagem que é denominada uma linguagem social, que é denominada diatrástica. E diacrônica, é só você lembrar que toda crônica tem uma história. Então a variação da língua, ela vai ocorrer sim, mas no decorrer do tempo, vai ocorrer de acordo com o tempo. Por exemplo, o português medieval é diferente do português atual. É diferente. Lembrando também que antigamente falava-se que a linguagem era voz-mercê. Com a utilização do uso da informática, da tecnologia, passou a ser você abreviado. Então, você vê que modificou o português arcaico com o português contemporâneo. Há essa modificação. Então, eu fiz aqui uma ilustração aqui para vocês. Por exemplo, aqui número 1, tempo. O tempo é aqui, ó, diacrônica, tá? O tempo. Aqui 2, situação do discurso. Eu tenho aqui situação do discurso. Diafásica. Diafásica, que nesse caso ele vai escolher a melhor linguagem que ele vai utilizar. Se é linguagem formal, se é linguagem informal. Então, número 2, situação do discurso. E tem aqui o 3. Tem aqui o 3, que é diatópica. A diatópica é de acordo com o espaço, conforme eu falei, é de acordo com a região. Ela é dita também como geográfica. E nessa diatópica aqui, que é dita como geográfica, existe também a diferença também da linguagem, também a linguagem das pessoas que moram na capital e a linguagem das pessoas que moram no interior, diatópica também. Diatópica. E o 4 é o meio social. 4 é o meio que é diatrástica. É o meio social. Esse meio social aqui visa a sociedade, né? O meio social, a cultura daquele determinado grupo ali. Também engloba também gíria, também no diatrástica. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!